Era uma noite comum de terça-feira, talvez até um pouco fria para o mês de agosto, e eu tinha acabado de encerrar meu expediente no computador. Já passava das 23h40, e o silêncio da casa parecia tão pesado que eu podia ouvir até o tic-tac do relógio na parede da sala. Fui até a cozinha pegar um copo d'água e, enquanto caminhava pelo corredor, todas as luzes da casa piscaram 3 vezes rapidamente, como se uma força invisível estivesse testando minha paciência. Na quarta piscada, a casa mergulhou na escuridão total. O gerador da rua não ligava, e o silêncio se tornou ainda mais profundo. O escuro naquele momento não era apenas a ausência de luz, era algo vivo, palpável, que parecia respirar ao meu redor e apertar meu peito, dificultando até mesmo a respiração. Fiquei parado por um instante, tentando me adaptar à penumbra, esperando ouvir algum som comum da madrugada, um carro passando na rua, o latido de um cachorro, o farfalhar das árvores com o vento. Mais nada. O silêncio era absoluto, quase ensurdecedor. E então, no meio daquele vazio, ouvi um sussurro. Um sussurro que começou fraco, quase inaudível, e foi crescendo lentamente, vindo do final do corredor. Lucas, a voz me chamou pelo nome, lenta, arrastada, quase carinhosa, mas com um tom que fazia meu sangue gelar. Quis correr, gritar, fugir, mas meu corpo estava paralisado, e minha voz parecia ter desaparecido. Respirei fundo, tentando controlar o pânico, e comecei a andar em direção ao som, deixando que meus olhos se acostumassem ao escuro. Mas quanto mais avançava, mais o corredor parecia se alongar, esticando-se para um infinito que eu jamais tinha visto antes. Aquele corredor, que eu conhecia desde criança, com suas 3 portas e suas paredes amarelas manchadas, agora parecia uma passagem interminável para um lugar desconhecido. O sussurro continuava, ecoando no ar, repetindo meu nome com insistência, como se quisesse me prender ali para sempre. Enquanto caminhava, comecei a perceber detalhes que nunca tinha notado, o cheiro de mofo, a sensação úmida no ar, e um frio que parecia penetrar meus ossos. O coração batia acelerado, o suor frio escorria pela minha testa, e a adrenalina me fazia enxergar sombras que não deveriam estar ali. Ao chegar perto da porta do banheiro, notei que ela estava escancarada, algo incomum, pois sempre a mantínhamos entreaberta. De dentro do cômodo vinha uma luz tênue, como a chama de uma vela tremulando, que projetava sombras dançantes nas paredes. Eu me aproximei com cuidado, cada passo ecoando no chão de madeira, até que consegui distinguir 3 silhuetas humanas paradas, imóveis, como se estivessem esperando por mim. Elas tinham a cabeça baixa, como em oração, mas quando uma delas ergueu o rosto, meu mundo virou de cabeça para baixo. O rosto estava incompleto, sem olhos, sem boca, com uma pele lisa e pálida que refletia a pouca luz da vela. O terror tomou conta do meu corpo, e eu recuei tropeçando em algo no chão, talvez um tapete velho ou um objeto esquecido, e caí, sentindo o peso da noite sobre mim. Levantei-me rápido e, quando olhei para trás, ouvi passos atrás de mim, passos pesados e arrastados. Me virei, mas não havia ninguém ali, apenas o corredor que agora exibia paredes cobertas por retratos antigos, todos olhando fixamente para mim, como se soubessem todos os meus segredos. O que mais me assustava era que nenhum daqueles rostos me era familiar, e ainda assim eles pareciam observar cada movimento meu. Uma voz profunda e carregada de raiva cortou o silêncio, dizendo: "Você não devia estar aqui ainda." Tremendo, corri até meu quarto, trancando a porta com força, tentando proteger meu corpo e minha mente daquele terror que parecia crescer a cada instante. Olhei para o celular, buscando algum sinal de normalidade. Mas o que encontrei foi ainda pior, a tela mostrava 0h03, o sinal estava cortado, a bateria parecia ter sumido, e eu estava completamente preso. A escuridão da casa não era apenas física, era um portal para algo que eu não estava pronto para enfrentar. O que viria depois? Só o tempo, ou a noite, poderia me dizer. Depois daquela noite em que o apagão trouxe mais do que a simples ausência de luz, nada mais parecia normal dentro da minha casa. O que começou como um momento assustador rapidamente se transformou em um pesadelo do qual eu não conseguia despertar. Eu estava preso em um corredor que parecia não ter fim, cercado por sombras e rostos antigos que me observavam com olhos vazios, carregados de segredos e histórias que eu jamais deveria ter conhecido. Naquela manhã seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um sonho, uma alucinação provocada pelo medo e pela solidão da madrugada. Mas as evidências que encontrei logo após o amanhecer indicavam o contrário. Ao caminhar pelo corredor, comecei a notar que as portas que antes eram fixas e bem delimitadas estavam mudando de lugar.
A porta do banheiro, que na noite anterior havia sido um portal para o desconhecido, agora estava trancada e parecia maior do que o normal. Tentando entender o que estava acontecendo, toquei a maçaneta e senti um frio intenso subir pelo meu braço, como se uma corrente elétrica invisível percorresse meu corpo. Ao abrir lentamente, encontrei o cômodo vazio, iluminado por uma luz fraca que não conseguia identificar a origem. O espelho refletia meu rosto pálido e assustado, mas havia algo mais, um reflexo atrás de mim, uma figura indistinta que desapareceu assim que tentei olhar diretamente. O dia seguinte foi uma sequência de pequenos eventos que me fizeram questionar minha sanidade. Objetos mudavam de lugar, vozes sussurravam meu nome quando eu estava sozinho, e uma sensação constante de estar sendo observado me perseguia mesmo sob a luz do sol. Durante a tarde, decidi registrar tudo o que estava acontecendo, escrevendo em um diário que se tornou meu único companheiro. Mas mesmo o papel parecia reagir aos acontecimentos, letras desapareciam misteriosamente, páginas ficavam amassadas, e em uma ocasião, encontrei uma mensagem escrita com tinta que eu não tinha usado, dizendo: "Você não pode fugir." À noite, o corredor voltou a se transformar. As paredes antes lisas agora exibiam quadros em preto e branco, retratando pessoas que pareciam me observar, seus olhos fixos em minha alma. A sensação era tão real que por vezes parecia que suas figuras se moviam, respiravam e sussurravam segredos proibidos. A luz da vela tremeluziu, projetando sombras que dançavam ao ritmo de uma melodia inaudível. As silhuetas que encontrei na noite do apagão reapareceram, dessa vez em maior número e mais próximas. Suas presenças preenchiam o corredor como uma névoa viva, envolvendo-me em um abraço frio e sufocante. Em um momento de desespero, tentei correr, mas meus passos ecoavam em um ritmo lento e descompassado, como se o tempo tivesse sido alterado naquele lugar. O corredor parecia se esticar infinitamente, e a saída que eu buscava desaparecia a cada tentativa. As portas se fechavam atrás de mim, e as janelas mostravam apenas um céu negro sem estrelas, um vazio que sugava toda a esperança. A voz que antes ouviu pela primeira vez retornou, desta vez com uma força assustadora e cheia de raiva: "Você não devia estar aqui ainda." A frase ecoou pelas paredes, vibrando dentro do meu peito como um tambor. Sentia como se estivesse sendo julgado por forças invisíveis que decidiam meu destino. O medo tomou conta de mim, mas também uma curiosidade mórbida: quem eram aquelas pessoas nas fotos? Por que elas me observavam? E o que queria aquela voz que me proibia de estar ali? Nas horas que se seguiram, comecei a investigar a história da casa e do bairro. Descobri que o imóvel onde morava havia sido palco de eventos trágicos décadas atrás, desaparecimentos misteriosos, rituais antigos e até relatos de possessões. Os antigos moradores haviam deixado a região temendo uma maldição que parecia habitar o local, mas ninguém sabia ao certo o que a causava. Eu, no entanto, estava preso naquele ciclo sombrio e precisava encontrar uma saída. Durante uma noite especialmente tensa, decidi explorar a casa com mais atenção. Levei uma lanterna, uma câmera e meu diário. Conforme avançava pelo corredor, cada porta parecia guardar um segredo diferente. Abri uma que dava para o sótão, onde encontrei objetos esquecidos, como brinquedos antigos e cartas amareladas pelo tempo. Ao tocar uma dessas cartas, senti uma energia estranha, como se ela estivesse viva e carregada de memórias presas entre as linhas escritas. Enquanto eu lia, percebi que o texto contava a história de uma família que morava ali há muitos anos, marcada por tragédias e mistérios. A última página trazia uma advertência: nunca olhe para trás quando ouvir os passos. Um calafrio percorreu minha espinha, e naquele instante, ouvi os passos. Eles vinham do final do corredor, lentos e pesados, se aproximando de mim com uma intenção que eu não conseguia decifrar. Segui a regra do aviso e continuei olhando para frente, respirando fundo para controlar o pânico. Quando os passos pararam, senti um arrepio gelado passar por todo o corpo, como se algo invisível tivesse passado ao meu lado. A luz da lanterna oscilou, e uma voz sussurrou diretamente no meu ouvido: "Você não pode escapar." A partir daquele momento, a casa se tornou um labirinto de horrores. Cada cômodo parecia esconder um pedaço da verdade que eu precisava descobrir para me libertar daquela maldição. As vozes, as sombras e as figuras começaram a aparecer com mais frequência, tornando impossível viver normalmente. Eu estava sozinho contra algo que não entendia, e o tempo estava se esgotando. Enquanto escrevo isso, as horas passam lentamente, e a noite se aproxima novamente. Sei que quando o relógio marcar 3 horas da madrugada, tudo vai piorar. Eles vão passar. E eu preciso estar preparado para enfrentá-los.
Ou pelo menos, tentar sobreviver até o amanhecer. A partir daquele momento, minha vida se transformou em um tormento constante. A presença daquela entidade não era mais algo que eu podia ignorar ou explicar racionalmente. Ela estava em cada sombra, em cada sussurro, no silêncio entre os sons da noite. A casa, antes um refúgio, tornará-se uma prisão sombria e viva, um lugar onde o tempo e o espaço pareciam se dobrar para aprisionar minha alma. Após aquela noite em que a voz saiu do meu próprio celular, sentindo a respiração gelada da entidade no meu pescoço, eu sabia que não poderia mais fugir. Aquele ser parecia conhecer cada segredo enterrado dentro de mim, cada medo oculto que eu jamais contei a ninguém. Era como se minha alma tivesse sido aberta e exposta à força, e a entidade se alimentasse de minha angústia e desespero. Nas semanas seguintes, o que era insuportável se tornou rotina. A entidade me seguia em todos os cômodos da casa, às vezes me observando silenciosamente, outras vezes agindo para me atormentar. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam com violência, e sussurros que só eu podia ouvir enchiam os espaços vazios. A linha entre o real e o sobrenatural se tornou tênue, quase inexistente. Certa madrugada, por volta das 3h33, um momento mais sombrio que sempre me alertavam para temer, eu acordei com a sensação de que alguém estava sentado na beira da minha cama. A luz do celular revelou uma sombra indistinta, mas a forma era clara o suficiente para que eu sentisse o olhar pesado e penetrante da entidade. Ela não estava apenas presente, estava ali para me consumir. Tentei falar, mas minha voz falhou. Ela inclinou a cabeça, um gesto quase humano, e começou a murmurar palavras que soavam como maldições, preces invertidas, invocações esquecidas. Cada palavra parecia corroer a realidade ao meu redor, e o quarto começou a escurecer como se um véu negro estivesse sendo puxado sobre tudo. Eu sentia uma pressão esmagadora no peito, como se o próprio ar tivesse se tornado veneno. Nessa noite, perdi a noção do tempo. Horas, minutos, segundos, tudo se misturava em um vórtice de medo e desorientação. Eu via flashes do meu passado, imagens que não queria lembrar, cenas que a entidade usava para me enfraquecer. Recordações de momentos em que me senti vulnerável, traído ou sozinho. Era como se ela usasse minha memória contra mim, me castigando com as feridas que eu escondia. Um dia, desesperado por respostas, comecei a pesquisar antigos registros da casa e da região. Descobri que aquela entidade poderia ser o espírito vingativo de uma mulher que viverá ali há mais de 100 anos, acusada injustamente de bruxaria e morta em um ritual macabro. Diziam que seu espírito não encontrava paz e que ele buscava vingança contra qualquer um que invadisse seu domínio. Ao descobrir isso, um misto de alívio e terror me invadiu. Alívio por finalmente ter um nome e uma história para o que estava enfrentando, e terror porque sabia que aquela entidade era poderosa e vingativa. Entendi que precisava encontrar uma forma de me proteger, mas não fazia ideia de como enfrentar algo tão antigo e sombrio. Nos dias que se seguiram, comecei a tentar métodos de proteção, velas de ervas, símbolos antigos, rezas. Nada parecia funcionar. A entidade apenas ria, como se estivesse se divertindo com meus esforços inúteis. Em uma noite, durante um desses rituais improvisados, senti uma mão gelada segurar meu pulso com força e um sussurro no meu ouvido: "Você não é bem-vindo." A pressão dentro da casa aumentou, e percebi que a entidade não queria apenas me assustar, ela queria me destruir, apagar minha existência. O medo tomou conta de mim, mas a vontade de sobreviver falou mais alto. Comecei a documentar tudo, gravando vídeos, áudios e anotando cada detalhe na esperança de encontrar uma solução ou, pelo menos, deixar um registro do que vivi. Mas a entidade estava sempre um passo à frente. Minhas câmeras falhavam, os áudios ficavam distorcidos, e minha sanidade começou a ruir lentamente. Em um momento, acordei no chão do corredor, sem memória de como cheguei ali, com arranhões profundos nos braços e a sensação de ter sido esmagado por uma força invisível. As noites se tornaram mais longas e as manifestações mais intensas. Uma vez, acordei para encontrar símbolos riscados nas paredes com um líquido escuro que eu não reconhecia. Em outra, uma voz feminina cantava uma melodia antiga e triste, ecoando por toda a casa, enchendo o ar com um lamento que parecia um pedido de socorro e uma ameaça ao mesmo tempo. Eu sabia que precisava sair dali, fugir daquela casa amaldiçoada. Mas algo me prendia, talvez a entidade tivesse criado uma ligação, uma prisão espiritual que me impedia de deixar o local. Cada vez que tentava sair pela porta da frente, sentia uma força invisível me puxar de volta, como se a casa fosse um ser vivo com vontade própria. O cansaço e o desespero começaram a tomar conta. Eu me sentia sozinho,
vulnerável e sem esperança. A entidade não apenas roubou minha paz, mas ameaçava minha sanidade. A dúvida corroía minha mente: será que aquilo era real ou um produto da minha imaginação quebrada? Mas as marcas no meu corpo, os sons e as sombras provavam o contrário. Durante uma madrugada especialmente difícil, ouvi a voz da entidade, mais clara e próxima do que nunca: você me chamou, e agora é meu. Essa frase repetida ecoava em minha mente, uma sentença de condenação que não parecia ter volta. Eu sabia que, para escapar daquela prisão, teria que enfrentar o que havia me ligado a ela, encarar meus próprios demônios internos e encontrar uma forma de quebrar o ciclo de terror. Mas ainda não sabia como. Depois de tudo que vivi, percebi que a madrugada tinha um significado que ia muito além do silêncio e da escuridão. Entre as 3 horas e as 4 horas, a casa parecia se transformar em um portal onde as forças que me assombravam podiam se manifestar plenamente. Era o momento em que eles passavam, as entidades, os espectros e todas as presenças que me perseguiam. Sabia que deveria estar acordado, atento, mas a exaustão e o medo lutavam contra a minha vontade de resistir. Naquela noite, a tensão no ar era palpável. O relógio da sala marcou 3 horas e 15, e o silêncio foi cortado por um sussurro que parecia vir das paredes, um chamado para algo que eu não compreendia completamente. Com o coração acelerado, acendi todas as velas que consegui encontrar, criando um círculo de luz tremeluzente no meio da sala. Tentei me convencer de que aquilo tudo era uma ilusão, uma sequência de eventos desencadeados pelo medo, mas a sensação de ser observado e perseguido era tão real que me fez arrepiar da cabeça aos pés. Os minutos se arrastavam, e eu ouvia passos lentos e pesados ecoando pelos corredores. Eles vinham, e eu sabia que não poderia escapar. O ar ficou denso, pesado, como se um véu escuro tivesse descido sobre o mundo, tornando tudo opaco e silencioso. A luz das velas dançava nas paredes, projetando sombras que pareciam ganhar vida própria, tomando formas cada vez mais humanas e ameaçadoras. De repente, a porta da frente da casa se abriu com um estrondo, como se um golpe invisível a tivesse arrombado. Uma corrente fria entrou no ambiente, fazendo as chamas das velas vacilar e se apagar uma a uma. Fiquei no centro do círculo de luz que restava, sentindo o medo tomar conta de mim em ondas intensas. As sombras começaram a se formar ao meu redor, emergindo da escuridão como espectros famintos por algo mais que minha presença, minha alma. Entre essas sombras, uma figura se destacou. Era a entidade que já conhecia tão bem, mas agora mais vívida e ameaçadora do que nunca. Seu rosto, ou o que restava dele, era uma máscara de desespero e raiva, e sua voz ecoava dentro da minha cabeça, dizendo: você tentou fugir, mas o que foi chamado não pode ser ignorado. Senti sua presença se aproximar, um frio cortante que parecia perfurar minha carne e alma. Lembrei do bilhete deixado por minha avó: nunca volte a dormir antes das 4. A noite te viu. Entendi que aquela não era apenas uma advertência, mas uma regra sagrada para sobreviver. A entidade parecia ansiosa para me fazer quebrar essa regra, para me prender na escuridão eterna que habitava a casa. Com as forças que me restavam, recitei uma oração antiga que havia encontrado em um livro velho na biblioteca da casa, esperando que as palavras tivessem algum poder contra aquela presença maligna. As sombras se contorceram e uma luz tênue começou a emanar das velas que ainda resistiam. A entidade urrava em fúria, e senti o chão tremer sob meus pés. Então, quando o relógio marcou 4 horas, tudo mudou. As sombras começaram a recuar, a casa se aquietou e uma paz momentânea tomou conta do ambiente. O véu negro que cobria tudo começou a desaparecer, e a luz do amanhecer começou a invadir as janelas. Eu estava exausto, com o corpo e a mente destruídos, mas vivo. Nos dias que se seguiram, nada mudou muito na casa, mas eu sabia que aquela experiência havia deixado marcas profundas. O medo nunca desapareceu completamente, e a lembrança das entidades que passeavam entre 3 horas e 4 horas da madrugada ainda me assombra. Ainda hoje, quando o relógio marca esse horário, eu acordo assustado, com o coração acelerado, esperando que o pesadelo não volte a se materializar. Essa experiência me ensinou a respeitar o desconhecido, a temer o silêncio da noite, acima de tudo, a jamais ignorar os avisos daqueles que vieram antes de mim. Se você alguma vez ouvir seu nome sussurrado na escuridão, se sentir passos atrás de você quando não há ninguém, lembre-se, há coisas que não querem ser vistas, mas que nunca deixam de vigiar. E assim termina meu relato, um aviso para todos que ousam desafiar a noite. Porque, no fim, a madrugada não perdoa, e eles sempre passam.